Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer mais um super vídeo aqui no canal, mostrando para vocês a mesa proprietária Stunt Funded. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para que o YouTube recomende esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Simbora para mais um super vídeo. Para quem não sabe, mesa proprietária é uma empresa na qual ela fornece capital para o trader operar no mercado financeiro sem arriscar o seu próprio capital. E a Stunt Funded é justamente uma empresa desse ramo. Turminha, não tem como o Matuto garantir que as mesas são 100% confiáveis e que elas realmente vão te pagar. Então cabe a cada um de nós analisarmos e verificarmos se realmente vale a pena investir nesse tipo de mesa ou não. E antes de iniciar o vídeo, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês. Pessoal, é com muita alegria que eu falo aqui para vocês que o Matuto está disponibilizando o setup do Matuto por um preço bem irrisório, certo? Depois de muitos pedidos, depois que muita gente pediu o setup do Matuto, eu resolvi fazer um mini curso mostrando como o Matuto opera. E aí, qual foi o resultado disso? O setup do Matuto é dividido em 3 módulos, né? Introdução, resultado do Matuto, onde eu mostro o resultado desde quando eu comecei a operar até os dias atuais. Gerenciamento, mostro formas de gerenciamento para você passar em mesa proprietária. Eu falo um pouco sobre o MetaTrader. Eu mostro a estratégia antiga, que foi por onde eu comecei. E também disponibilizo o setup do Matuto, que é o que o pessoal tem mais interesse, certo, pessoal? Então já disponibilizei aqui para a minha comunidade. Aqui no meu Instagram, vocês podem entrar e verificar aqui, ó, na aba Setup do Matuto. Primeiro dia que eu disponibilizei o Setup do Matuto, a galera aqui do grupo aqui, ó, já conseguiu fazer alguns takes, né? Foi muito bom mesmo. Então a galera tá gostando muito, ó. Esse cara aqui fez $751 em um dia na conta pessoal. E aí tem certificados meus que eu consegui aprovação. Tem muitas operações aqui. Tem um resultado muito bom. Já tem a galera aí operando com o setup do Matuto e postando até vídeo. Então teve dia que deu take em vários ativos, né, ó. E aqui é o resultado da comunidade. Então a galera mesmo tá operando até melhor do que o próprio Matuto. Eu só opero o S30 e Shao e a galera tá operando vários ativos lá e tá dando muito bem. Então, se você tem interesse em adquirir um setup simples e objetivo, então o link vai estar na descrição do comentário do vídeo. Lembrando que o Matuto não promete ganhos, que você vai ficar rico do dia para a noite, mas o Matuto garante que se você seguir o gerenciamento conforme o Matuto disponibiliza um treinamento, essa estratégia vai fazer com que você até ganhe uns trocadinhos no mercado. Beleza? Pessoal, vem fazer parte da comunidade do Matuto. Tudo esperando de braços abertos. Até a próxima. Tchau, tchau. Prontinho, pessoal. De volta aqui para o vídeo, eu quero mostrar para vocês a mesa proprietária Stunt Funded. E como de sempre, antes de verificar a mesa, antes de fazer o review da mesa, vamos verificar a confiabilidade desse site. Enquanto faz a confiabilidade, vamos verificar aqui na Trustpilot como é que está a reputação dessa mesa proprietária, certo? Então, turminha, essa mesa proprietária está com a nota de 4.4 e já está com 4.500 avaliações. Considerando o número de avaliações de 4.500, é uma nota muito boa para a mesa proprietária, né? E aqui nós temos diversos comentários, né? Ela respondeu 76% das avaliações negativas. Aqui está dizendo que ela é do Reino Unido. Aqui está o e-mail de suporte e o link do site. Das 4.500 avaliações, 80% foram 5 estrelas, 9% 4, 1% 3, 1% 2, menos de 1% 2 e 9% também de 1 estrela. E aqui já começa com um comentário negativo, está dizendo que solicitou o pagamento de 18 e já é dia 24 e ainda não recebeu. E por enquanto ainda a mesa não respondeu. Então, turminha, não tem como o Matuto garantir que elas são 100% confiáveis, né? Então, vocês podem entrar aqui no site da Trustpilot e verificar os comentários positivos, também os comentários negativos. Eu não vou entrar no detalhe aqui dos comentários, porque eu não sei o quanto que é real ou não, tanto os comentários positivos como os comentários negativos. Então, eu deixo para vocês analisarem e verificarem se vocês vão acreditar ou não, certo? Mas de 4.500 avaliações, eu nota de 4.4, eu até me surpreendi com essa nota dessa mesa proprietária, né? Prontinho, feito a verificação do site. Aqui está dizendo que o site já tem mais de 25 anos. Eu não acredito, eu sei que essa mesa proprietária já tem bastante tempo.
Só que 25 anos, acho que tem um bug aqui nesse site. Que não, eu acredito que não tem tudo isso aqui não. Um site que tem um domínio popular no Brasil, tem um selo SSL válido e possui segurança contra invasor. Então, no quesito de segurança, a princípio o site ele é confiável. E vindo aqui para o site da mesa proprietária Instant Funded, é um site muito leve, é um site que, assim, bem feito, muito bem feito, um visual meio que futurista. E aqui já começa com cupom de desconto aqui de 30% e de 20% de desconto. Eles informam que estão no Reino Unido desde 2021, tem mais de 50 mil traders, estão presentes em mais de 180 países e já receberam 8 prêmios. Aqui de cara, turma, ele já vem para os tipos de contas, né? Que ele tem a conta de financiamento instantâneo, tem de uma fase e de duas fases. Que eles estão falando que se o trader cumprir com todas as regras, garante o pagamento, o saque mínimo é de 25 dólares e será processado em até 48 horas. Aqui eles têm um resumo de pagamentos para os traders. Estão dizendo aqui, em 2020, desde 2023 já pagaram quase 11 milhões de dólares. Em 2025 foi 3 milhões e 500. Em 24, 5 milhões. Em 2023, 2 milhões de dólares. Então, resumindo aqui, pelo que eu entendi, é uma mesa proprietária que já está com 3 anos de mercado. Lá no site, que a gente verificou, está dizendo que tem 25 anos, mas pelo que eu vi aqui, realmente é só 3 anos. Tomando todas as contas dos seus traders financiados, já estão com mais de 1 bilhão em contas financiadas em capital virtual. Eles têm 50 instrumentos de negociação, índices, commodities, criptomoedas, que se você quiser verificar o spread na MetaTrader, tem um login aqui, ó. Dizendo aqui que o suporte deles tem um dos menores tempos de aguardo, né? Ó, tá dizendo que 33 segundos é o tempo que a média que os traders esperam aqui quando entram em contato com o suporte. Eles têm um programa de fidelidade. Esse programa de fidelidade geralmente eu ainda não vi em mesas proprietárias. Então você compra e recebe bônus. E esses bônus você pode ter até 50% de desconto nas próximas compras. Isso é bem interessante. O suporte deles estão em até 14 idiomas, então eles têm suporte para até 14 idiomas diferentes, inclusive o brasileiro. Eles estão dizendo aqui que tem orgulho de patrocinar uma das partidas mais emocionantes da La Liga, Villarreal e Real Madrid, apresentando a milhões de fãs as vantagens do nosso modelo. Não sei o quanto que isso aqui é real também, eu não acompanho esse campeonato aqui. Aqui são alguns prêmios que, segundo eles, receberam da indústria, né? O melhores programas de contas de traders financiado em 2024, a empresa de crescimento mais rápido 2023, melhor suporte ao cliente da própria firm 2024, melhor provedor de contas de negociações em uma etapa 2023, melhor empresa de negociações de endereço em 2024, empresa de financiamento instantâneo de crescimento mais rápido em 2023. E quais são os próximos passos dessa mesa proprietária, né? Estão dizendo que vão lançar uma nova mesa proprietária voltada só para criptomoeda, atualização do programa de fidelidade e um corretor regulamentado. Então, o que eu achei interessante nessa mesa proprietária é que ela já mostra aqui no site o que é que ela está pensando no futuro, né? Quais são os próximos passos da mesa proprietária. Então, é uma mesa proprietária que a princípio não está estagnada no tempo, ela está pensando em fazer algo diferente no futuro próximo. E aqui eu separei, turminha, as contas, né? Aqui no caso, o Instant Funded, ela vai de 625 dólares a 80 mil dólares. E aqui tem uns adicionais, né? Permitir negociações de notícias importantes e retenção no final de semana. Adicione 10% de divisão de lucro. Então você clica nesses add-ons aqui e aí vai aumentar. Ó. Aqui vai aumentar um pouquinho. Então você vai clicar aqui nesses add-ons e vai aumentar o valor da sua conta. E aqui, turminha, na conta Instant Funded, uma parte boa é que a redução máxima é de 10%, certo? E aí não tem drawdown diário. Você vai operar com 10% de drawdown geral. A divisão de lucros é de 80%. E aqui, na minha opinião, o principal diferencial deles, nesse tipo de conta, é que a cada 10% você dobra o valor da sua conta, certo? Então isso é muito top. Ó. Se você começar a conta de 80 mil dólares, fez 10% vai para 160 mil dólares, fez 10% para 320, fez 10% 640, fez 10% 1.280.000. Então, turma, é um plano de escalonamento muito agressivo. Então, esse é um ponto muito forte que eu achei interessante nesse tipo de conta aqui, Instant Fund. Por isso que ele é um pouquinho mais caro do que as concorrentes. E aí, tem a alavancagem de moedas 1 para 100,
commodities 1 para 20, índice 1 para 20 e criptomoedas 1 para 2. E aí também tem o plano de uma fase que vai de 5.000 a 200k. Tem os add-ons aqui, ó. Você pode ir adicionando. A conta de 100k custa $489. A meta é de 10%, o drawdown diário de 3% e o máximo drawdown de 8%. A divisão de lucro é de 80%. A divisão de lucro é 80% e você pode aumentar para 90% quando você atingir 10% do valor da sua conta, pelo menos em 3 meses de negociação, no máximo em 3 meses. Então, durante 3 meses, você fez 10%, você vai aumentar o seu profit de 80% para 90%. Então, Scaling Plan, né, que você vai aumentar a sua conta em 25% se você fizer um lucro de 10% em 90 dias. Mínimo de dias, 3 dias operados, e a alavancagem continua a mesma. Quando a gente vem aqui para a conta de 2 etapas, turminha, o pagamento ele é sob demanda, então isso é muito bacana, que antecipa, né, a sua solicitação de saque. E o profit é de 10 e 5. Então, eu não gosto de mesas proprietárias, que a primeira fase é 10%. Então, 15% eu acho muito alto para você fazer, certo? Então, isso, na minha opinião, a conta de uma etapa vale mais a pena do que essa de 2 etapas. A questão do profit split, a divisão de lucro também segue o mesmo sistema do de uma etapa. O escalonamento também do mesmo jeito, 3 dias de avaliação. E a alavancagem também é igual. Aqui eu separei algumas perguntinhas frequentes sobre essa mesa proprietária. Então, como é que posso sacar os lucros? Então, para contas financiárias, o seu pagamento é a cada 14 dias, o seu primeiro. Após o seu primeiro pagamento, você fica solicitando a cada 7 dias. Então, isso é muito top, principalmente se tratando de uma conta instantânea. Então, você consegue solicitar o saque a cada 7 dias a partir do seu segundo saque. Para contas simuladas de 1 ou 2 fases, os pagamentos aqui está dizendo que é sob demanda. Porém, você tem que se qualificar para solicitar esse pagamento. O processo de retirada é pela Rise, certo? E também através de criptomoedas, o SDC RC20. Então, para solicitar um saque em contas de financiamento instantâneo, certifique que as negociações estejam fechadas, o Smart Drawdown esteja bloqueado. E para contas de 1 e 2 fases, verifique se você atende às qualificações e feche todas as negociações. Acesse seu painel e seu método de saque preferido. E o valor mínimo de saque é $25. Então é muito baixo o valor mínimo de saque. O processamento é dentro de 48 horas e solicitação no final de semana e feriado do Reino Unido. Dia 8 este se aplica. Então quer dizer que 48 horas, considerando apenas dias úteis. Então, como que funciona o pagamento sob demanda, né? Os saques sob demanda são obrigatórios para todas as contas simuladas financiadas de 1 ou 2 fases. E para se qualificar, basta seguir 2 regras, né? A regra de 40%, então você não pode, no seu melhor dia, ter um valor de profit maior que 40% do valor que você vai solicitar do saque. E aqui eles deixam um exemplo bem simples. No primeiro dia você fez 35, no segundo dia 32, no terceiro dia 33. Então você pode sacar em apenas 3 dias. Aqui está uma calculadora que você pode usar. Então, como você nesses 3 dias você não atingiu mais de 40%, então você pode solicitar o saque do valor total. E aqui, turma, bem interessante a calculadora. Então, vamos supor que no meu melhor dia eu fiz $400. Então, eu tenho que atingir pelo menos $1.000 para solicitar o saque. Eu fiz só $150. Então, eu tenho que fazer pelo menos 375 para ficar apto em solicitar o saque. Lembrando que o saque mínimo é de $25. Negociações de notícia é permitido em contas de desafio. É permitido respeitando uma janela de... A negociação de notícia é permitida em contas de desafio, turminha, é liberado você negociar notícia. Porém, contas financiadas, você tem que, se você não adicionar um add-on para negociar notícia, você tem que respeitar uma janela de 8 minutos. 4 minutos antes e 4 minutos depois. Então, tome bastante cuidado para que você não opere notícia. Porém, a parte boa dessa mesa proprietária é que você tem, caso você não se atente, você pode ter até 2 avisos. Na terceira violação, você perde sua conta. Então, operei notícia durante 1 ou 2 vezes, eu ainda não perco a minha conta. Porém, os valores que você lucrar será deduzido da sua conta. Mas
Se você violar essa regra pela terceira vez, você perde a sua conta. Então isso achei bem interessante. Então as práticas comerciais proibidas, isso aqui é padrão, todas as mesas proprietárias, pelo menos 99%, elas utilizam essas práticas como padrão, arbitragem, HFT, então muitas coisinhas aqui. Fique atento para você não perder a sua conta por besteira. Aqui está dizendo que o martingale é permitido, desde que seja na sua conta, porém tome bastante cuidado, turma, eu não recomendo. Não vou nem entrar no detalhe desse martingale, já para vocês não cometer esses erros, né? Porque tem um canto aqui que diz que é proibido e aqui está dizendo que é liberado. Porém, tome cuidado, eu não recomendo utilizar martingale. Só assumir posições de hedge, já que ele está dizendo que você pode operar posições de hedge, desde que seja na sua conta pessoal, né? Sua conta, e desde que seja numa única conta. Você não pode abrir uma posição de compra em uma conta e uma posição de venda em outra conta diferente. Tem que ser na mesma conta, de preferência no mesmo par de moeda. As comissões aqui, ó, Forex é 5 por lote, 5 dólares, metais 2 por lote, commodities também é 2 dólares, metais é 2 dólares, criptomoeda 1 dólar e índice 2 dólares. Eles têm um negócio chamado Smart Drawdown. O que seria esse Smart Drawdown? A princípio, esse Smart Drawdown ele se aplica a uma fase e a duas fases, certo? Então, a conta começa com um drawdown de 10%, e esse nível permanece fixo até você atingir um ganho de 5%. Quando você atingir o ganho de 5%, o drawdown, esse Smart Drawdown, ele sobe 5%. Então, como é que ficaria na prática? Então, imagina você tem um saldo de 10 mil e aí o seu drawdown você não pode rebaixar os 10%, que é 9 mil, certo? Porém, quando você atinge 5 mil, então quando você atingir na fase de lucro 5 mil dólares, o seu drawdown ele vai subir para 9.500. O seu novo limite seria 9.500, certo? E aí, quando ele chega nesse patamar aí, de 9.500, ele vai ficar fixo. Ou seja, tudo que você fizer vai ser margem para você. Então, tome só cuidado, que é como se fosse um colchão. Então, fez 5% de lucro, você vai ficar com 9.500 de drawdown, ou seja, vai subir 5%, você vai ficar com mais aproximadamente de 5%. Então esse Smart Drawdown, na minha opinião, não é tão bom para nós. O ideal é que já fosse um drawdown fixo desde o início. Eu posso aumentar o saldo da minha conta, conforme eu falei para vocês, a cada 10% na conta financiada, você vai aumentar a sua conta, você vai dobrar a sua conta. Nas contas de desafio, a cada 10%, você vai aumentar 25%. Lembrando que você tem que fazer esses 10% em até 3 meses. Então a divisão de lucro é 80-20, mas quando você fizer, se você fizer 10% em 3 meses, você pode aumentar de 80% para 90% a divisão de lucros. Então quantas contas posso ter? Então você pode ter como limite total combinado até 600 mil dólares para contas simuladas, desafio. Para contas instantâneas, você tem que ter no somatório até 200 mil dólares. Como é calculado a perda diária, né? Na conta de duas fases, a perda diária é 5% e na conta monofásica 3%. Na conta instantânea, ela não tem drawdown diário. O drawdown aqui é calculado com base no seu saldo do dia anterior. É permitido fazer cópias, então você pode operar, fazer copy trade nas suas contas, desde que seja você operando a sua própria conta. Você não pode copiar estratégia ou copiar sinais de terceiros. Quais são as plataformas disponíveis? Tem nos Estados Unidos, o MetaTrader é a única plataforma disponível. Para clientes ao redor do mundo, tem o MetaTrader 5, o CTrade e além do MetaTrader. Então, são 3 plataformas bem legais. O MetaTrader 5 para mim é a melhor. Então, pessoal, chegando aqui ao final de mais um vídeo, um resumo geral dessa mesa proprietária. É uma mesa proprietária que já está há 3 anos no mercado, tem uma reputação até boa na Trustpilot. O programa de financiamento instantâneo, na minha opinião, ele é um pouquinho caro comparado com as concorrentes, porém ela tem uma coisa diferente das outras, que é o escalonamento. Então, o escalonamento da conta financiada Instant Funded é um escalonamento muito agressivo, porque a cada 10% que você faz da sua conta, você dobra o valor da sua conta. Então isso faz muito agressivo. Se você for um trader consistente e consiga fazer esses 10% aí em 2, 3 meses, você consegue escalonar sua conta
de forma absurdamente rápido, né? Então, considerando financiamento instantâneo, é uma mesa proprietária bem promissora. A conta de 2 fases eu não gostei muito, porque a conta de 2 fases, turma, o profit da primeira fase é 10%. Se você for analisar a conta de uma fase, na minha opinião, vale muito mais a pena do que 2 fases, porque é 10%, porém é em apenas uma fase, e o drawdown dela é de 8%. Geralmente as concorrentes de uma fase, o drawdown só chega no máximo a 6%. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando que temos um grupo no Telegram para falarmos sobre mesas proprietárias. Vocês fiquem à vontade para entrar. Se tiverem mais alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu estarei respondendo na medida do possível, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.